Ai, eu fico doida quando fala, ai, terapia, todo mundo precisa de terapia. Precisa nada, que todo mundo precisa de terapia, coisa nenhuma. Pelo amor de Deus, a gente precisa de autonomia, a gente precisa sofrer e lidar e levantar. Tem que ver o custo-benefício. Qual é o custo financeiro? O custo de você estar o seu tempo ali, isso tem um custo. E custo, inclusive, você sai de lá pior que você entrou. Acontece também, você tem que analisar tudo isso. Eu acho que você tocou num ponto muito, muito importante, que é toda intervenção, tudo que você faz tem o potencial de causar o bem ou mal. Todo mundo sabe disso com cirurgia. Todo mundo sabe disso com medicação. Medicação pode ajudar, mas pode fazer mal. Mas psicoterapia pode fazer mal. Um diagnóstico, o simples fato de você colocar o rótulo, pode fazer mal. Se isso é uma resposta que a pessoa está buscando e ela coloca suas esperanças, sua identidade nisso, pode fazer mal. Então, o único jeito de tomar qualquer decisão na área da saúde é pesando o custo-benefício. Oba, oba, vamos falar de diagnóstico aqui. E hoje, esse episódio é muito importante para mim, porque uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar é com avaliação e uma das demandas mais crescentes, e daí tem seus pontos positivos e negativos, é a busca por avaliação por parte das pessoas em geral, que, nossa, o TikTok ele dá autoavaliação para todo mundo, mas não só isso. Essa questão de diagnóstico e da curiosidade, do interesse, do aprofundamento até por parte de profissionais. E aí eu trouxe o Pietro, eu vou pedir para você se apresentar antes de eu começar a falar de você, por favor, para bater um papo comigo. Muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite. Gente, eu me chamo Pietro, eu sou médico pela UFSC, que é Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Atualmente sou residente de psiquiatria pela Unicamp. A Unicamp, a Universidade de Campinas, é conhecida por ter uma veia um pouco mais crítica e é um pouco disso que eu gosto de trazer e que eu queria trazer aqui. Porque às vezes a gente fica só no basicão, no ABC, não preenche as lacunas. A gente sente que falta água. Então, vamos falar, o que está faltando? Exatamente. Aliás, eu chamei o Pietro porque ele é crítico, viu? E a ideia aqui é justamente a gente pensar fora da caixa, a gente criticar e não no sentido necessariamente da gente achar respostas, mas a gente pensar sobre os processos que envolvem isso, né? A gente ser mais curioso, mais crítico, principalmente sobre informações que a gente tem. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: não acredite em mim. Na verdade, não acredite em ninguém. Vai atrás da informação. Eu falei uma coisa que fez sentido, não acredite. Ou que não fez sentido, não acredite também. Vai em busca dessa informação e do aprofundamento disso que é trazido de alguma forma, né? Eu acho que a construção do aprendizado é muito, muito importante, assim. Não sei se faz sentido para você. Se tudo der certo, eu quero que todo mundo saia daqui hoje com muito mais perguntas e com quase nenhuma resposta. É isso, é isso. Eu queria começar aqui falando uma coisa que eu até separei aqui alguns tópicos, mas o que você pensa sobre isso? Assim, quando a gente fala em diagnóstico psiquiátrico especificamente, a gente está falando de algo que a pessoa tem ou de uma forma que a gente descreve um conjunto de padrões. Como que você vê isso? Eu acho que isso é importante falar porque as pessoas já internalizaram a lógica psiquiátrica, né? As pessoas já chegam no consultório, ao invés de perguntar, eu estou sofrendo, o que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo? Como é que eu melhoro? Elas falam, será que eu tenho X? Será que eu tenho Y? Será que eu tenho Z? Olha, eu estou sofrendo, eu acho que eu tenho ansiedade social, eu acho que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu acho que eu tenho autismo. E elas vêm para a gente confirmar ou negar isso. E o que eu queria comentar hoje é que talvez essa seja a pergunta errada. Talvez, será que eu tenho X ou Y? Talvez é muito mais uma questão de o quanto você tem de X ou Y, como isso te afeta, como a gente aborda isso, do que a gente achar que o X ou Y está descrevendo a natureza como ela é. Faz sentido isso? Faz total. Inclusive, quando a gente pensa, sei lá, ainda que a pessoa tenha um diagnóstico X ou Y, né? Então eu saí aqui com um diagnóstico. A apresentação desse transtorno, vamos dizer assim, ela pode ser muito variada, né? Então eu posso pegar 3 pacientes com TDAH, com 38 anos, como eu, mulheres de classe média alta, de sei lá o que trabalham na mesma coisa e a apresentação desse transtorno ser totalmente diferente. Como assim a apresentação, Tami?
eu vou chamar aqui a apresentação do nível de prejuízo e sofrimento que essa pessoa tem e das disfunções que ela tem, né? Tem um modelinho que eu já falei aqui em outros vídeos, eu posso fazer um específico sobre isso, que é o AirDoc, que não tem uma finalidade diagnóstica, mas mais de pesquisa, e que traz muito essa questão das áreas de impacto cerebral que vários transtornos compartilham. E se a gente pensar nisso, por que uma pessoa em hipomania, com TDAH ou ansiedade podem apresentar os mesmos sintomas, muitas vezes? E por que muitos diagnósticos são difíceis de definir? Porque são as mesmas áreas afetadas do cérebro, e daí a gente entra para a parte biopsicossocial da coisa. Isso, eu tô falando da parte biológica, mas daí a gente tem o impacto ambiental e social da vida de cada um, que o meu é de um jeito, Pietra é de outro jeito. A gente estava até falando aqui, antes de entrar, Pietra é do Sul, eu sou de São Paulo, e a gente estava falando de algumas diferenças aí, né? E tudo isso vai impactar em como essa condição que a gente está chamando aqui de transtorno vai se apresentar na vida dessa pessoa, né? E aí a parte psicológica também, que aí me cabe, né? Como a pessoa interpreta isso, a capacidade dela regular, lidar com isso ou não, as crenças que ela tem. E aí eu entendo que o que você quis dizer é isso. Então, se eu só chegar e der o diagnóstico, talvez seja o menos importante se eu não entender como isso está implicando na vida daquela pessoa. Se eu puder dar um exemplo de o que a gente chama de uma estrutura dimensional dos diagnósticos, você pega oficialmente sobrepeso é quando o seu IMC é 25. Isso significa que uma pessoa com IMC de 24,9 tem peso normal. Acontece algo quando ela vai de 24,9 para 25, quando ela ganha aquela 1 grama que faltava? Não muda nada. Uma pessoa com 125 de açúcar no sangue não tem diabetes. Pô, ela comeu um grão de açúcar a mais, vai para 126, putz, agora ela tem diabetes. Agora começa a ter problema para a saúde, agora começa a afetar ela. Não faz muito sentido. Mas é assim que a gente trata muitas vezes diagnóstico psiquiátrico, né? Se você for usar só o DSM, por exemplo, transtorno depressivo maior é 5 de 9 critérios. Tem lá 9, uma lista de 9. Se preencher 5, a pessoa está deprimida. Ou seja, se preencher só 4, ela está bem. Não é depressão, não é nem da mesma ordem da depressão, não tem a mesma natureza, porque ela só preencheu 4. Será que faz sentido a gente ver os diagnósticos assim como representando a natureza como ela é? Depressão é um negócio que existia desse jeito lá na natureza e a gente descobriu ela. Ou será que a gente viu um padrão e a gente organizou de certo modo? A gente falou, eu vou dar um nome para isso daqui. Estou fazendo sentido? Total. E aí tem uma coisa, eu não quero que vocês coloquem isso numa caixa de bom, ruim, positivo ou negativo, que é como eu comecei falando. Tudo tem uma função. Então, ao mesmo tempo que a gente olhar de forma tão quadrada, então eu falar, a pessoa tem X critério diagnóstico que a gente fala é o número de sintomas, tá? Tipo isso. Então a pessoa tem X critérios, mas não tem o suficiente para eu falar que ela tem depressão. Tá, mas ela tem X critérios, ela tem alguns sintomas, ela tá tendo um prejuízo, ela tá tendo um sofrimento. Será que não é mais importante a gente olhar para isso do que só o título depressão? E eu trabalho com avaliação, com diagnóstico. De forma nenhuma eu tô falando que isso não tem uma finalidade. É importante, sim. Tanto para a parte de pesquisa, a gente definir padrões, para a gente propor intervenções mais assertivas, para a gente fazer uma psicoeducação, entender o que tá acontecendo, o que não tá. Então, ter o diagnóstico e ter esses padrões, os manuais diagnósticos, como, por exemplo, o DSM, é importante, mas se a gente pegar, por exemplo, provavelmente o próximo DSM, e mesmo na parte de psicoterapia, que a gente está indo muito mais para processos, eu tô vendo aí, Pietro, eu queria saber a sua opinião sobre isso, mas eu tô vendo um movimento muito mais dimensional, tanto na parte de diagnóstico quanto na parte de tratamento. Sim, sim. Eu não posso falar tanto pela psicologia, apesar de que eu me interesso muito pela psicoterapia baseada em processos também, mas a psiquiatria está indo totalmente para o lado dimensional. E acho que dá para explicar por quê. Imagina que você tem que definir a partir de quanto que a pessoa, sei lá, que um homem é alto. Qual altura você diria que o homem é alto? Alto, 1,90. Então, 1,80, 1,89, ele é baixo. 1,90 ele é alto. Aí a pessoa que está com 1,89, ela está lá pensando: nossa, será que eu sou alto ou não? Será que eu sou alto ou baixo? Será que eu sou alto ou baixo?
Não faz sentido essa pergunta. Então, o que eu quero botar aqui é que a pergunta, será que eu tenho tal diagnóstico ou não, às vezes é a pergunta errada. Não importa se o corte para alto é 1,90, 1,85 ou 1,80. O que importa é o quão alto você é. Uhum. Ou seja, será que eu estou deprimido? Um pouco. Isso pode ser uma resposta válida. Será que eu tenho autismo? A minha resposta não precisa ser sim ou não. Ela pode ser um pouco. Você está em algum lugar do espectro. Será que eu tenho tal problema? Olha, você está sofrendo, não está? Tô. Então você tem um pouco desse problema. A maioria dos transtornos psiquiátricos funciona dessa forma. E tem uma. Aí eu adoro falar prós e contras. Legal que a gente é crítico, viu, gente? Vocês vão ver isso. Mas assim, ao mesmo tempo, quando a gente fala, por exemplo, do espectro do autismo, né? Eu trabalho muito com avaliação neuropsicológica e agora sim o que tem de busca por avaliação neuropsicológica para TEA, muito. Eu já falei isso em outras coisas e tal. E claro que a gente tem as vantagens. Tem gente que lutou a vida inteira sem entender e julgando aquilo como incapacidade, como. Eu vou dar um exemplo até mais perto aqui. Eu tive meu diagnóstico de TDAH, eu fazia direito, eu já era adulta. Eu tive a vida inteira muita dificuldade por conta do TDAH, eu repeti de ano. Eu ia pra diretoria, a diretora me esperava com um chá na sala dela, porque em algum momento do dia eu ia aparecer na diretoria. Tamanho, sim, tamanho. E já tive todos os títulos, né? De burra, de agitada ou de tudo, né? Principalmente para meninas que às vezes eram mais assim. Eu tava sempre com os meninos e brincando e pulando. Então, tudo isso era difícil, porque naquele momento, né? Quando tudo era mato, há muito tempo, quando eu era criança, os professores não entendiam, ninguém entendia. Então, era tudo colocado na caixa de falta de educação. Então, tudo tinha muito estigma. E às vezes a gente introjeta. Então, eu já falei nas minhas aulas que um dos movimentos de eu estudar muito hoje, e eu já fiz terapia para isso, é às vezes trazer esse negócio, não sou burra, vou provar pra mim que eu não sou burra, né? Então, tudo isso vai entrando em várias caixas ao longo da vida da pessoa. Então, eu entendo a importância dos diagnósticos e você tirar o estigma, entender que tem um mecanismo, às vezes, cerebral, um mecanismo genético, tudo isso é tão importante. Mas, ao mesmo tempo, né, então dizendo já que eu entendo a importância e tem sua importância, eu tô vendo um boom de comportamentos patologizados, assim, no sentido de que todo mundo é diferente, sabe? Todo mundo é meio esquisito de alguma forma ou da sua forma, tudo, né? Então, então eu sou introvertido, agora eu tenho TEA. Eu não gosto muito de pessoas. Pô, tem gente que não gosta de gente, cara, tá tudo bem, assim, sabe? Então é isso. Então esse daqui ele tá desatento. E eu não tô nem falando da parte contextual, sono, medicação, dor, outras coisas que podem influenciar esses quadros. Mas eu tô dizendo assim, do ser humano como um todo, né? Do quanto talvez a gente não tenha espaço, às vezes, para ser colorido como a gente é, pra gente ser um indivíduo de fato. Eu já falei isso na minha rede social. Eu não sou eu mesma na minha rede social. Todo mundo, sem exceção, que me conhece ao vivo, fala: nossa, que diferente, parece que eu sou muito mais séria. Enfim, viajei, eu faço muito isso, inclusive, eu dou umas arborizadas. Mas não sei se faz sentido pra você. Faz muito sentido. Não precisa ser sintoma de TDAH, às vezes dá uma fugida do assunto, mas pode ser. Eu acho que isso é até importante a gente comentar que isso não é que isso que a gente está falando não significa que o diagnóstico diferencial não importa. É importante quando você vê uma pessoa desatenta, você avaliar de que natureza é essa desatenção. Por exemplo, o TDAH é muito mais que desatenção, né? Mas, putz, será que ela está desatenta porque ela tem essa questão, TDAH? Será que ela tem um transtorno ansioso? Será que ela dorme muito mal? Será que ela, enfim, está Não tem deprimida? motivação pra prestar atenção naquilo, né? Às vezes o assunto é ruim, às vezes o podcast é ruim. Não, não esse. Mas, Esse tá bom, viu? Presta atenção, hein? mas você vendo, ok, isso parece da mesma natureza do TDAH. Será que é TDAH ou não é? Eu acho que essa é a pergunta errada para se fazer. Porque, para tentar dar um exemplo. A gente sabe, a gente vê um micróbio lá, tuberculose, que causa tosse. Tá bom, tuberculose causa tosse. Mas se a gente não soubesse que é a tuberculose, a gente poderia falar, não sei o que é isso, eu vou chamar de síndrome de tosse. Faz sentido a gente falar síndrome de tosse causa tosse? Não, a gente só deu a volta.
A gente deu um nome para um padrão que a gente estava vendo na natureza, que a gente não necessariamente descobriu exatamente como ele é. A gente só precisava organizar para a gente poder tratar, cuidar, etc. E coisas como o TDAH são assim. A gente viu um padrão de comportamento primeiro e a gente deu um nome e falou, vamos tentar ajudar essas pessoas que estão sofrendo assim. Mas não necessariamente o jeito que a gente colocou, classificou lá, é exatamente como ele é na natureza, se é que dá para a gente circular exatamente como é. Por exemplo, a gente falou que 5 de 9 critérios, tem 9 sintomas lá, 5, fechando 5 é depressão. 4 não e 6 não. Quer dizer, 6 já é demais. Como é que foi definido esses 5? Será que fizeram um monte de estudos lá para achar que é quando fecha 5 que é depressão? Não, eles se juntaram numa mesa e falaram, 4 parece tão pouco, né? Mas 6 é demais, vamos botar 5 aí. 5 parece ok. Eu juro por Deus que isso é verdade. Então, quando a gente define o limite, a gente pega algo como TDAH, que a distribuição dos traços é contínua na população, como assim? Eu tenho um pouco, você tem um pouco, ele tem um pouquinho mais e você tem mais. A gente vai definir um ponto para a gente dizer a partir daqui é TDAH. Mas esse ponto é arbitrário, esse ponto não existe na natureza. A gente que definiu a partir daqui é e a partir daqui não é. Possível que, às vezes, uma pessoa que passou desse ponto não faça sentido para ela usar esse nome, ou ela não queira usar o tratamento, não se beneficie do tratamento que a gente usa para os outros, tudo bem. E é possível uma pessoa que está um pouquinho para trás do ponto se beneficiar do tratamento. A gente precisa individualizar. Então, se você está se perguntando, nossa, será que eu tenho TDAH? Eu acho que a pergunta certa é, será que esse sofrimento que eu tenho é da mesma natureza do TDAH? E se sim, o quanto eu estou sofrendo por causa disso? Se a resposta é, olha, é da mesma natureza, avaliou e tal, e eu estou sofrendo bastantinho, então trata, então vai atrás de ajuda, então busque se entender por essa lente, pode fazer bem, mas não é obrigatório, não é uma doença que você pegou. Exato. E tem um ponto também, né, gente, da questão diagnóstica, assim, eu vi esses dias. Tá, eu não vou julgar, mas eu tô julgando só um pouquinho. A moça teve diagnóstico de autismo e recebeu de Natal, ela ganhou de Natal, Eu sei ou exatamente qual vídeo você está falando. ela ganhou de Natal, ou o crachazinho lá, a fitinha do autismo lá, mas assim, anyway, eu não posso diagnosticar ninguém por um vídeo, né? Mas assim, no vídeo não tinha nenhuma característica e até a comemoração pelo transtorno. Mais uma vez, o diagnóstico para mim foi um ponto importante, apesar de que naquele momento não me resolveu bolhufas, tá? O que mais me resolveu foi quando eu comecei a entender, porque naquele momento tá aquele psicoestimulante e para mim não cai muito bem. Até cai, né? Mas em alguns pontos assim eu analiso o custo-benefício. E aí, o ponto de partida para mim de tratamento foi muito da parte de treino cognitivo e comportamental. Só que tem um ponto do que o Pietro falou que é muito importante. Um tem um pouquinho mais, um tem outro. Tem gente que tem tanta, principalmente eu já atendi crianças, é tanta hiperatividade, disfunção executiva que a pessoa não responde à terapia sem medicação. Diferente do meu caso, por exemplo. Claro que isso depende da fase da maturidade do cérebro. Talvez quando eu tivesse procurado, se eu tivesse procurado ajuda na infância, talvez seria diferente, o desfecho diferente, não dá pra saber. E aí tem um ponto interessante sobre o TDAH, né? Várias pesquisas têm cerca de lá 50%, mais ou menos é isso. As pesquisas variam, mas mais ou menos 50% das pessoas, das crianças com TDAH, não vão apresentar o sintoma na fase adulta. O sintoma, o que quer dizer? Vamos pensar que a palavra transtorno vem de sofrimento e prejuízo significativo. Se eu tenho aquelas características, mas não tenho prejuízo e não tenho sofrimento significativo, eu não tenho um transtorno, ok? Eu tenho um grupo de características, mas eu não tenho transtorno. E aí, uma pergunta que me veio na cabeça na época foi o seguinte: se é do neurodesenvolvimento, o que aconteceu com metade dessas crianças? Engoliu o TDAH? Tipo, engoliu, passou. E aí, quando a gente vai ver, tem um aspecto muito interessante. As alterações cerebrais, elas continuam lá, mesmo nessa população que deixa de ter o sofrimento e o prejuízo, que não tem mais o transtorno na fase adulta. Mas as alterações cerebrais neurodesenvolvimentais, elas continuam. Então, também, o que aconteceu? Que essas pessoas deixaram de ter prejuízo e sofrimento? Esse é o ponto-chave.
neuroplasticidade, autorregulação, medicação, às vezes a própria vida e a pessoa, pelo ambiente, aprende a se autorregular melhor, treino, N fatores vão implicar, e claro, o nível de disfunção que essa pessoa tinha também. Mas isso é um ponto muito interessante da gente pensar que, exceto alguns casos crônicos, a gente pode falar aqui, mas assim, o cérebro é neuroplástico, né? Então, também olhar o diagnóstico, ainda que você queira o diagnóstico ou tenha o diagnóstico, como um ponto de partida e não um ponto final do seu caminho. Sim, porque eu acho que dá para dizer essa reificação que a gente está vendo da psiquiatria, dos diagnósticos hoje, é pegar isso e transformar num negócio que é como se fosse uma tatuagem. Você fechou o critério, você tá lá carimbado. Eu tenho esse negócio, eu peguei esse negócio. Mas essa estrutura dimensional, ela é da psiquiatria, da psicologia inteira. A gente falou que não existe muito ter depressão, a questão é quanto. Não existe ter transtorno de ansiedade generalizado ou não ter. Putz, peguei tag. Não, é o quanto você tem. Putz, peguei TDAH. Putz, acabou que esse tempo inteiro o que eu tinha era autismo. Não, depende do quanto essas características te provocam sofrimento e que nem você falou. Ah, beleza, então provoca sofrimento. Então esse é o limite? Quando provoca sofrimento? Não, porque o grau de sofrimento também é dimensional. O quanto sofrimento provoca. Isso. E é muito interessante a palavra do DSM, significativo. E o quanto esse significativo, ele é subjetivo. Quantos? 23 pontos de sofrimento é significativo, 22 não. Exato. Exato, é muito subjetivo. Eu vou me abrir aqui um pouquinho também. Acho que todas as psicólogas que eu já fiz terapia já tentaram falar, ô Pietro, será que não tem um lance de autismo aí? Será que não é isso? E a minha resposta é sempre a mesma. Um pouco. Mas não precisa fechar critério para dizer, então é isso ou não é? Ah, mas será que não provoca sofrimento? Olha, eu tenho algumas características de convívio social que me provocavam algum incômodo. Quanto? Pouco. Quem define se é significativo ou não sou eu. É as minhas condições de vida. Você não precisa seguir, putz, tá aqui no manual, então é isso aqui. Então fechou. Tem coisas que não tem como ser um pouco. Não tem como estar um pouco grávida. Né? Não tem como pegar câncer, por exemplo. Tem câncer de estágio 1, estágio 2, 3, 4. Mas não tem. Ele meio que tem câncer. Mais ou menos tem. Mas a saúde mental, via de regra, não funciona assim. Existem coisas que é sim ou não na saúde mental, mas a imensa maioria a gente está falando do quanto, a gente está falando de altura, a gente está falando de peso, a gente está falando de açúcar no sangue e a gente está falando de quanto sofrimento. E você tem que levar isso em consideração na hora de decidir como se entender. Porque senão algum psiquiatra vai carimbar isso na sua testa e você vai falar, é assim que eu me vejo agora, essa é a minha identidade agora, puxa vida. Tem uma paciente minha, ela é médica, inclusive, teve uma coisa muito interessante. Ela tem uma disfunção executiva pauleira. Assim, disfunção executiva, gente, é a dificuldade de organizar, de planejar, de priorizar as coisas, de controlar a sua atenção. Inclusive, falando do TDAH, já tem uma mudança, né? A gente fala de déficit de atenção e hoje a gente sabe que TDAH não é déficit de atenção, a pessoa tem atenção. Ela não consegue regular para onde essa atenção vai muito bem, entendeu? Mas não é um déficit de atenção no sentido de que a atenção está deficitária, não necessariamente, né? Mas enfim. E voltando para essa paciente, aí ela falou assim: então, será que eu tenho TDAH? Daí vem a pergunta, né? Eu falei assim pra ela: olha, independente de você ter ou não, a gente vai ter que tratar isso aqui, né? Te ajudar aí, fazer o trabalho dela. Ela é médica, ela tem várias coisas. Eu falei: a gente vai ter que atuar nisso de qualquer forma, né? Mas sim, a gente pode ir avaliando. E aí a primeira coisa que eu perguntei também, eu falei, vamos também olhar um pouquinho pro seu desenvolvimento. Não, quando eu era criança não tinha nada, tudo bem, não tinha o tal do prejuízo, sofrimento, tinha nada. E eu falei, bom, posso bater um papo com sua mãe? Pode. Falei com a mãe dela. E ela já é adulta, nessa minha paciente. Falei com a mãe dela, não, tudo certo na infância e tal. Daí eu fiz outra pergunta, né? Porque às vezes a gente pergunta, mas antes dos 12 anos tinha sintoma? Eu falei pra ela, era isso tudo certo? Como que era a rotina dela? E aí a mãe tava me falando que a paciente, elas tinham 3 empregadas em casa, né? 3 auxiliares do lar. E uma delas ficava por conta da minha paciente. Então minha paciente, ela não colocava nem o leite na xícara. A moça ia e colocava
a colherzinha de açúcar no café. A minha paciente ela não fazia nada. A moça chegava, tirava a mochila, alinhava. A minha paciente tinha reforço escolar. Ou seja, qual era a chance dela de se regular na infância com tanto suporte, né? É mínima, né? Então, Agora vai morar sozinha para a faculdade. foi isso! Aí ela foi morar sozinha na faculdade, desregulou assim, não sabia nem onde estava, o que, que ela fazia, por onde começava. A gente pode também jogar isso só no TDAH? Não. Por quê? Ela nunca foi treinada ao longo da vida a ter autonomia, a se organizar por conta, a ter um planejamento por conta. Então, também o fato de eu não conseguir identificar na infância tem uma coisa básica do ser humano. Tudo que você faz hoje, você só pega o garfo e come porque você treinou em algum momento pegar o garfo. Senão, você não consegue pegar o garfo. E isso é um ponto importante da gente contextualizar cada um. E se você fosse só aplicar critério, você fosse imaginar que como está escrito lá nos manuais é como é na natureza, você ia ver, mas não tem que ser sintomas que começam cedo na vida e que provocam prejuízo. Não tinha. Então o que aconteceu? Ela pegou TDAH na vida adulta? Alguém com TDAH tossiu nela e se criou o germe? Exato. E Exato. isso tudo é a gente ainda presumindo que esses diagnósticos são entidades clínicas que existem da mesma maneira que o câncer é um negócio que é assim, que a gravidez é um negócio que é assim, porque é um assunto um pouco delicado, porque tem que cuidar para não parecer que eu estou falando que não existe essas coisas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que talvez os limites que a gente traçou não são exatamente o que a natureza definiu. Por exemplo, depressão é uma coisa, ansiedade é outra. São transtornos diferentes, transtorno depressivo e transtorno ansioso, mas eles frequentemente andam juntos, aparecem juntos, respondem às mesmas modalidades de terapia, aos mesmos remédios. Será que daria para chamar da mesma coisa, diferentes sintomas de uma coisa só? Olha, antigamente até faziam isso. Mas aí o que aconteceu? Eles descobriram que estava errado chamar da mesma coisa? Não, a gente só achou que era mais útil separar. Mas o que define é isso, a utilidade. Os diagnósticos são o que a gente chama de ficções úteis. Não é bem assim, mas se ajudar a gente a aliviar o sofrimento das pessoas, está tudo bem. Talvez TDAH é 23 doenças diferentes, mas se as 23 se beneficiam das mesmas coisas e do mesmo entendimento, está tudo bem. Agora eu vou pôr fogo no parquinho. E o que é essa estrutura categórica que a gente está falando? Categórica é assim. Então, tem X sintomas e é esse transtorno, como por exemplo o DSM. Então, o que essa estrutura categórica resolve, na sua opinião, e o que ela simplifica demais, na sua opinião? Percebam, estamos falando fontes da nossa cabeça, nossa opinião. A gente está fazendo um bate-papo aqui. Tá tudo bem discordar e até é bom. Que bom. Isso. Mas você está falando do TDAH especificamente ou em geral? Geral. Mas depois você pode falar do TDAH se tem uma coisa à parte, aí pode falar, fiquei curiosa. Eu acho que é uma simplificação que eu sou suspeito para falar, eu geralmente não gosto, mas ela é absolutamente necessária. Pelo menos com a estrutura que a gente tem hoje, a gente investiga tratamentos para transtornos. Para a gente organizar assim, a gente precisa ter um negócio para chamar de transtorno. A ideia dos manuais modernos é justamente que duas pessoas avaliando o mesmo paciente possam dar o mesmo nome para aquilo, para a gente poder concordar no que fazer. Isso é fundamental. Mas, se você for pegar uma doença que lá tem 10 critérios, e se você positivar para 5, você tem aquele transtorno. Então dá para uma pessoa ter os 5 de cima, a outra ter os 5 de baixo, elas não têm nada em comum, e elas têm supostamente o mesmo transtorno. Será que a gente não errou ali no caminho? Será que a gente não bagunçou demais? Será que não era melhor a gente entender em grau de acometimento de diferentes funções da vida o que a avaliação neuropsicológica faz, por exemplo, ao mapear as dificuldades de uma pessoa? Tá tudo bem a gente usar esses nomes no macro, mas quando a gente vai falar da pessoa, eu acho que isso só funciona para gravidez, a gente falar de sim ou não, é ou não é. A gente vai tendo que começar a mapear as dificuldades da pessoa, porque essas ficções úteis, elas podem estar bem longe da verdade. O que importa é que elas sejam úteis. Depressão e ansiedade, será que são a mesma coisa ou uma coisa separada? Tá bom, digamos que são coisas diferentes. Será que depressão é uma coisa só? Você vai fazer aquelas ressonâncias magnéticas funcionais, você vai vendo que o que a gente chama de uma síndrome só tem 5 padrões cerebrais diferentes de ativação. É que nem a gente falar de anemia. A anemia é uma doença.
Poxa, mas a anemia pode ser causada por falta de ferro, falta de folato, falta de sangramento. Se você falar anemia é uma doença e o tratamento de primeira linha é repor ferro, é mais ou menos o que a gente faz, por exemplo, com depressão. Às vezes você acerta, porque realmente muitas vezes é falta de ferro. Mas dá pra gente refinar mais. Tem muito chão para correr ainda. É verdade. Sabe, tem uma coisa interessante que você estava falando, né? Quando a gente pensa nessa questão de diagnóstico categórico, né? Como a gente está falando, claro que é fundamental hoje, mas é isso, gente. Para quem, DSM, para quem não sabe, é o Manual Estatístico de Diagnóstico. É a lista telefônica, e talvez você seja mais novo e você nem saiba mais o que é lista telefônica, mas é como se fosse a lista telefônica, literalmente, de transtornos. Lá está descrito todos os transtornos mentais que existem, reconhecidos hoje, quais são os sintomas para cada um, por quanto tempo. É um manual, passo a passo ali, certo? E a gente usa isso para se guiar. Então, lá tem um código, assim como o CID, que o pessoal conhece, lá tem um código também. Então, eu fiz uma avaliação, fechei um diagnóstico, eu coloco lá o código. E esse código significa onde a pessoa se encaixa mais ou menos, se a apresentação é de um jeito ou de outro, pra gente se guiar. Como o Pedro falou, isso é fundamental para todo mundo estar olhando para o mesmo lugar, a gente propor um tratamento e na maioria dos casos a gente acaba acoplando e acertando aí. Mas eu acho que o fundamental aqui é o seguinte: você pode, por exemplo, pegar. Talvez seja muito concreto para eu falar isso, mas assim, vou fazer essa analogia. Pegar um engenheiro. Eu sei isso porque eu tava conversando esses dias sobre isso. Tem vários tipos de concreto, vocês sabiam? De mistura, de não sei o quê. Que um é adequado para um tempo, para uma construção, para um solo, para o outro. Então, o que eu quero dizer? Se o engenheiro não for bom no que ele faz, ele vai pegar só o passo a passo, você tem que pegar X de concreto, X disso, vai fazer uma construção e talvez ela não seja tão boa. Por que eu tô dizendo? O DSM é o que a gente tem de útil agora e cada edição tá mais próxima disso que eu e o Pietro estamos conversando, que é esse olhar mais dimensional, ele vem mudando, cada edição tem várias mudanças, viu? O que antigamente, por exemplo, homossexualidade estava dentro do DSM como transtorno. Isso hoje é um crime. Certo? Então, o que a gente quer dizer, isso não é fixo, isso muda, não só com conhecimento fisiológico e orgânico, mas inclusive cultural, tá? E é importante a gente não deixar as pessoas com a ideia de que, mas aí eles descobriram que isso não é um transtorno e descobriram quais que são os transtornos de verdade. Não. Não, exato, não é esse o ponto. Vai mudando, é o que eu falei, não é só uma descoberta científica no sentido fisiológico, é cultural também, enfim. E aí, o que eu quero dizer com a história do engenheiro é que a gente tem o DSM, o que nos serve agora, o que é útil agora, mas, gente, a questão é sobre ser um bom clínico. Você saber usar o DSM, você saber avaliar de forma personalizada uma pessoa, que é o que a gente chama de prática baseada em evidências hoje, tá? Melhor evidência disponível, então DSM, melhor evidência disponível. Disponível, essa é uma palavra importante. Né? Daí eu preciso analisar o paciente, o que ele aceita, a vida dele, personalizar para ele e o expertise do profissional. Sem esses três pilares, você pegar o DSM e encaixar em todo mundo, isso é errado. Errado mesmo, assim, no sentido de uma base em evidências que a gente tem do melhor tratamento para aquela pessoa. É errado de acordo com ele próprio, inclusive, né? Isso não é a gente sendo muito controverso. A gente gosta de ser. Mas ele próprio diz, isso aqui não define a psicologia, a psiquiatria inteira. Isso aqui é um manual para tentar mais ou menos guiar. E são categorias que são úteis. Tudo bem, isso ali é tudo concreto. Tem concretos para utilidades diferentes, mas está tudo bem chamar tudo de concreto. Se isso for te ajudar a tomar decisões. Tá tudo bem você chamar uma pessoa que é muito desatenta e a outra que é zero desatenta, mas é muito disfuncional em questão de disfunção executiva. Tá tudo bem chamar as duas de TDAH. Se você acredita, e nós como sociedade no momento acreditamos, que as duas vão se beneficiar de abordagens parecidas. Essas abordagens, o ideal é a gente começar a individualizar elas, né? É aí que entra, corrija-me se eu estiver errado, a psicoterapia mais baseada em processos. Ao invés de você falar protocolo do TDAH, vamos aplicar o protocolo do TDAH. Você avalia o que está faltando e como a gente resolve isso. Então, para responder aquela pergunta lá de trás, será que eu tenho TDAH?
Eu acho que a resposta seria que essa é a pergunta errada. Acho que a questão é qual é a natureza do seu sofrimento e o quanto você sofre dessas maneiras. Determinado isso, com a ajuda de um clínico experiente, etc., será que os tratamentos que usam para TDAH vão te ajudar? Se a resposta é sim, manda bala. É isso que importa, melhorar a sua vida. E olha como a gente bate, o pessoal estava falando, bate na dificuldade do expertise clínico. Vamos pegar a terapia baseada em processos aí. Vou ser polêmica de novo, tá? Então tá. A gente vai olhar os processos dessa pessoa e resolver. Lindo. Até aqui a gente tá muito bonito, teoricamente. Mas, quando a gente fala do TDAH, os protocolos eles foram desenvolvidos muito em cima daquelas dificuldades específicas. E às vezes, uma pessoa só com expertise, por exemplo, terapia baseada em processos, não tem o expertise e ferramentas para certas dificuldades que se tem no TDAH. E eu vou falar um exemplo aqui do Canadá que é muito curioso, muito interessante, que me chocou até no começo. Assim como eu pegar uma pessoa com pânico e começar a fazer processo. Querido, pânico, exposição. Essa pessoa vai responder, ela vai melhorar e ela vai melhorar rápido se é pânico, se foi diagnosticado certo. E aí, aqui no Canadá tem uma coisa interessante. Quando, por exemplo, TDAH e outras coisas, a maior parte não é tratada necessariamente por psicoterapeutas, mas são coaches de TDAH que mandam muito bem. Eu tinha um mega preconceito inicialmente, porque é muito diferente. E os tratamentos, então a pessoa tem o processo psicoterapêutico, daí ela tem o médico de família, daí ela tem o psiquiatra, encaminhamento médico de família, ela tem o psicoterapeuta, mas o dia a dia, o treino das funções é com coach para TDAH. Mandam muito bem, inclusive. Muito bem mesmo. Ele não vai sair daquele escopo. Então, pessoa tem comórbido alguma coisa e etc., ele não vai pegar aquilo ali, entendeu? A pessoa tá em acompanhamento aqui. Acontece pro TEA também. E não é um TO, é um coach para aquilo bem focado nas técnicas básicas. Então, mais uma vez, vai funcionar para todo mundo? Não. Mas é muito legal a gente pensar no que a gente tem para oferecer como tratamento. Que o tratamento perfeito que engloba tudo, talvez a pessoa não tenha expertise para mirar em alguma coisa ou outra que a gente sabe que tem evidência que funciona. Então é muito interessante até onde vai não só o que é bom para aquele transtorno, mas o limite do expertise do profissional. E dentro do que é bom para aquele transtorno, acho que a gente fala mais de o que é bom para aquele tipo de sofrimento, né? Porque Isso. você pega uma pessoa que, putz, não fecha critério para TDAH. É uma coisa muito leve, mas a gente sabe que TDAH é uma questão de quantidade, de o quanto a pessoa tem. Até a herança genética é basicamente uma questão de quantos pontos de TDAH você herdou. Uhum. Aí você pega uma pessoa que a gente definiu que a partir de 75 pontos de TDAH você fecha o diagnóstico. A pessoa só tem 40. Tá longe, não tem. Mas será que sendo 40 daquele tipo daquela mesma natureza de sofrimento, e estando sendo algo que incomoda muito ela, será que ela não vai se dar bem com um coach de TDAH? Sim. Eu acho que vai. Gente, eu uso, por exemplo, uma terapia que a gente usa muito para bipolaridade, né? Terapia de ritmo social interpessoal. Eu uso muito para o TDAH, né? Porque eu preciso ajustar o ritmo do TDAH também, tem várias questões. Isso aí, como eu falei, se a gente pegar uma pessoa em hipomania e TDAH, o sintoma ali tá bate-bate, assim, sabe? Então eu uso muito terapia de ritmo em paciente TDAH, assim como pacientes com TAB, impulsividade, etc. Eu uso muitas estratégias de autorregulação que eu uso, por exemplo, com border ou que eu utilizo com TDAH. Porque é isso, esses sintomas, os mesmos sintomas vão aparecer em uma infinidade de transtornos. E de não transtornos, né? E de não transtorno. Lindo, exato. A gente. Um problema de a gente começar a achar que esse limite é tão bem definido é que você começa, sei lá, a ver memes de autismo na internet, você começa a se identificar com todos, você fala, cara, eu acho que eu sou. Uhum. Mas você não precisa, digamos que 75 pontos de autismo, a partir dessa quantidade, a gente chama de autismo. Você não precisa bater 75 para se beneficiar desse autoentendimento. Eu não quero que pensem que eu estou querendo acidificar a vida, já usaram essa expressão. Que eu estou querendo dizer, tudo é autismo, tudo é TDAH, tudo é depressão, porque mesmo que for só um pouquinho você tem o diagnóstico. Não. A questão é que não precisa ser. Não importa às vezes se é ou não. Se você tem 40 pontos de autismo, mas você se identifica com aquelas comunidades,
e você acha que as estratégias de autorregulação que eles usam te ajudam, manda ver. Não precisa ter. Precisa só aliviar o seu sofrimento. Aí a gente vai entrar exatamente nesse ponto que te falaram. Quando a gente fala em espectro, a gente está dizendo que todo mundo tem um pouco daquele transtorno? Ou isso é uma interpretação equivocada? Olha, para botar fogo no parquinho, como você falou, eu vou dizer que tô. Não, agora você precisa Uhum. desenvolver isso. Eu acho que não existindo ter aquele transtorno ou não, se tratando de o quanto você tem ou não, a partir de uma quantidade que provoca muito sofrimento dessas características, desses sintomas, a gente chama de transtorno, o limite que a gente traçou é arbitrário. Tá. A Então, gente vai. desde que a pessoa então tenha esse prejuízo e sofrimento significativo para ela, dentro daquele grupo de características que está no espectro, é isso que você quer dizer? Eu diria que a quantidade. Aliás, eu diria não. Isso é muito bem estudado. As características autistas na população, elas seguem uma distribuição contínua. Então, não é que todo mundo tem zero, aí vai chegando em quem tem autismo de verdade e começa a aumentar a quantidade de características. Não é assim que funciona. Todo mundo tem algumas. Começa em um hipotético zero, mas a gente vai aumentando continuamente. E a gente coloca o limite aqui. Mas e a pessoa que está aqui? Será que ela não tem um pouco? E a pessoa que está aqui, e que está aqui, e que está aqui? Sim, Então, talvez. sim. Talvez. Faz sentido. E aí, gente, a gente tem uma escala, por exemplo, de responsividade social que ela mostra esse gráfico que o Pietro tá falando. E ela tem uns cortes, eu uso na avaliação neuropsicológica. Então, se a pessoa deu X, daí entra no nível de suporte. Mas se ela tá um pontinho para baixo, ela não entra. Mas ela tem um monte de característica no gráfico, sabe? Mas olha que diacho como isso é discutível. Porque ao mesmo tempo que sim, isso é verdade, se a gente abre uma porteira de falar que todo mundo é autista, a interpretação e o significado que é dado para isso e como isso pode ser usado é perigoso, né? Perigoso no sentido geral, inclusive de políticas públicas. Por exemplo, antigamente a gente tinha Asperger, que agora faz parte do TEA, certo? Porque tem algumas diferenças, tem similaridades como isso que a gente tá falando. Então, eram dois transtornos diferentes, agora fazem parte da mesma coisa. Inicialmente, um dos fatores que fizeram que o Asperger entrasse no TEA foi uma questão política de que, um dos fatores, tá? De que as pessoas diagnosticadas com TEA tinham suporte de políticas públicas para tratamento e o Asperger não entrava. Então, isso foi um dos fatores que fez o Asperger entrar dentro do que a gente chama de TEA. Então, vocês percebem que os diagnósticos que a gente dá, eles têm vários fatores, não só uma nota de corte, não só um fator biológico científico provado ou genético, né, que a gente dá mais peso para isso, mas fatores sociais, como eu falei, da homossexualidade, fatores políticos e de cobertura do sistema de saúde de algum país ou de outro. Tudo isso é considerado. Então é importante entender. Então eu tomo muito cuidado para não abrir a porteira, principalmente por causa do estigma. E de crianças, adultos também, né? Mas do que isso significa para a pessoa, esse diagnóstico? Se a pessoa fosse interpretar igual o Pedro tá falando aí, não, então eu tenho um pouco disso, vou ver se o tratamento funciona para mim, boa. Na vida real, o buraco é muito mais embaixo, né? De como é encarado, de como a sociedade encara, do impacto familiar, né? Enfim. Então, eu atendi um caso de uma paciente que, adulta, ela veio para diagnóstico de autismo. E ela tinha umas características, mas assim, depois da maturidade da vida e tal, mas ela veio para confirmar o diagnóstico, tá? Ela veio para confirmar o diagnóstico dela, isso tem acontecido muito. Ou seja, ela quer o seu carimbo. É isso. E não teve, e aí ficou bem chateada. Mas enfim, o que acontece é que o comportamento dela, comportamento restrito, repetitivo, a questão do toque que ela não tinha antes, entre outras coisas que poderiam enquadrar ela não ter, esse comportamento tinha uma função para ela. Uma função ali de cunho psicológico, social, de um relacionamento difícil que ela tava. Então ela queria muito aquele diagnóstico pra explicar. Ai, não enche o saco, não.
Gente, não tô dizendo que tem pessoas próximas a mim que tiveram um diagnóstico e o impacto foi outro, e foi muito bom, e era aquilo e tal. Mas o que eu quero dizer é que a gente não tem controle de qual vai ser o impacto e a função daquele diagnóstico. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em abrir a porteira e ao mesmo tempo integrar isso que ele tá falando. Eu queria tomar a precaução de dizer que eu não estou falando todo mundo tem, Sim. então manda bala, porque a gente tem não só os diagnósticos são definidos socialmente, como a gente tem uma responsabilidade social ao usar eles. Por exemplo, se a pessoa tem TDAH oficialmente, ela recebe venvança. É uma coisa que todo universitário quer. Se a pessoa tem autismo oficialmente, ela recebe inúmeros benefícios que a gente, como sociedade, achou apropriado dar. Não é porque eu estou falando que as características seguem uma distribuição contínua e o limite que a gente traça é arbitrário, que então tanto faz e não precisa ter limite. Todo mundo está dentro, porque aí perde a função a categoria. Os diagnósticos, como eu falei, são ficções úteis, mas eles precisam ser úteis. Se você abre a porteira, ele perde a utilidade. Exatamente, exatamente. Isso é um ponto, nossa, é muito importante nessa questão da gente olhar com cuidado, e daí eu volto à importância de um bom clínico para entender isso, né? Porque hoje acho muito bom que as pessoas têm mais informações sobre o diagnóstico, sobre os transtornos, né? Talvez tivesse sido mais fácil na minha época se tivesse, mas ao mesmo tempo tem todo um viés, né, da gente estar exposto àquilo, aquela característica e outros aspectos aí. A sociedade de hoje, a gente não conhece um adulto que tá super atento e focado. A gente é super estimulado o tempo inteiro. Meus filhos, por exemplo, eu tenho 2 filhos. No Netflix eu quero dar um tapão na cabeça. É brincadeira, tá? Não interpreta que eu dou tapa na cabeça, não. Mas assim, eles não esperam nem aquele negócio. O próximo episódio fica assim no controle. Gente, eu tinha que esperar propaganda, esperava o dia inteiro pra assistir Cavaleiro do Zodíaco. A criança não consegue nem esperar pra passar o próximo episódio mais. Né? Então, a gente tá vivendo num mundo hoje que é difícil. Lembra que eu falei que a gente só usa o garfo que a gente treinou? A gente não tá treinando mais paciência, a gente não tá treinando foco, a gente não tá treinando atenção, a gente não tá treinando conseguir lidar com o tédio. Eu acho que isso que a gente falou de não abrir a porteira, de não achar que então tudo é autismo, então tudo é TDAH, é importante para a gente não abrir demais, mas é importante, inclusive, para a gente não fazer o caminho oposto. Por exemplo, essas influências sociais, elas podem causar sintomas muito similares. E se a gente achar que ou é ou não é, a gente vai ver uma criança agindo assim e a gente vai falar, então é. Mas a gente não pode só aplicar a categoria e achar que é como gravidez, então tá grávida, e tá resolvido então vai receber venvança a criança, que não tem nada errado se for ajudar ela, beleza? Mas a gente precisa fazer essa avaliação se é o que mais vai ajudar, o tipo de sofrimento que ela está tendo, o tipo de dificuldade que ela está tendo, e se não vai causar problemas no futuro dela. Isso. Tudo tem que ser movido por utilidade. Vai ajudar agora e vai provocar problemas no futuro? Se a resposta é sim e não, respectivamente, manda bala. É o custo-benefício, gente, de tudo. Tudo tem custo-benefício, ele precisa ser analisado. Né? As medicações que. Daí o Pedro vai falar muito melhor que ele é médico, mas assim, elas são bem estudadas e tudo. Mas, gente, é uma substância. Não é nula, não tem um efeito nulo, certo? Então, qual o custo-benefício daquela medicação para essa condição? Isso precisa ser avaliado. E outro ponto, terapia também. Ai, eu fico doida quando falo, ai, terapia, todo mundo precisa de terapia. Precisa nada! Que todo mundo precisa de terapia, coisa nenhuma. Pelo amor de Deus, a gente precisa de autonomia, a gente precisa sofrer e lidar e levantar. E às vezes é muito difícil, a gente precisa, mas não é todo mundo precisa de terapia. Tem que ver o custo-benefício. Qual o custo? Custo financeiro, custo de você estar o seu tempo ali, isso tem um custo. E custo, inclusive, que nem sempre você pega um profissional. Então, às vezes você sai de lá pior que você entrou. Acontece também, que você tem que analisar tudo isso. Eu acho que você tocou num ponto muito, muito importante, que é toda intervenção, tudo que você faz tem o potencial de causar o bem ou mal. Todo mundo sabe disso com cirurgia. Todo mundo sabe disso com medicação. Medicação pode ajudar, mas pode fazer mal. Mas psicoterapia pode fazer mal. Um diagnóstico, o simples fato de você colocar o rótulo, pode fazer mal. Se isso é uma resposta que a pessoa está buscando e ela coloca suas esperanças, sua identidade nisso, pode fazer mal. Uma simples pergunta
pode fazer mal. Um exame pode fazer mal. Então, o único jeito de tomar qualquer decisão na área da saúde é pesando o custo-benefício. E aí eu não estou falando quanto, sei lá, a medicação vai ajudar e o quanto ela vai atrapalhar. Eu estou dizendo o quanto a medicação vai ajudar e o quanto ela vai atrapalhar versus o quanto ficar não medicamentosado, enfim. O quanto não usar a medicação está acabando com a sua vida ou está te trazendo alguma oportunidade de aprendizado. Porque às vezes os pacientes falam, eu não sei se eu quero tomar esse remédio para depressão, por exemplo, porque eu acho que ele pode me fazer mal. E eu falo, eu respeito sua decisão, vamos dar um jeito, do jeito que você preferir. Mas o quanto que estar deprimido está te fazendo mal? Tem que pesar uma coisa contra a outra, não dá para pesar num vácuo. Exatamente. Sempre, sempre. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta que sai um pouco do nosso escopo, mas eu gosto muito de saber histórias, né? O que te levou a escolher psiquiatria? Olha, eu sempre, desde que eu entrei na medicina e foi por influência de família, eu sempre quis ser clínico. Tem toda aquela rivalidade, quase uma rivalidade fake, né? Os cirurgiões brutamontes Uhum, e os clínicos intelectualizados, mas que não resolvem nada. uhum. Eu queria conversar, eu queria entender o paciente, conversar, eu queria guiar ele, e aí você já viu para onde está indo. Aí dentro da clínica eu fui percebendo, nossa, eu gosto tanto de paciente com doença crônica, que é os que ninguém mais gostava. Por quê? Porque você pega o paciente com diabetes que não quer usar o tratamento, ao invés de você falar, ah, então tá, o problema é seu. Se você falar, por que não? Ele vai te dizer. E tem como você ver o que ele está entendendo certo, o que ele está entendendo errado, ajudar ele a tomar uma decisão que faça mais sentido para ele. Você pega o paciente com fibromialgia. Uhum. Se você ouvir a pessoa, se você entender por que ela prefere isso, não prefere isso, está tomando essas decisões, está tomando aquelas, nossa, a pessoa melhora só de você poder ouvir ela um pouco. E fui percebendo que eu gostava disso. Que estranho, né? Um clínico que gosta mais de consulta longa e conversar com as pessoas, mas psiquiatria não, né? Abandonar a medicina. Hoje eu penso que a psiquiatria é a medicina mais pura. Porque eu não trato nenhum resultado de exame, um númerozinho, daí eu altero uma dose de medicação. É raciocínio clínico, é anamnese, é conversa, é entender a situação da pessoa, para muito além de só botar o rótulo, entender o que é a situação da pessoa, a vida da pessoa, e daí a gente formular o assunto de hoje, né? Então, como eu posso te ajudar? Independente de se fecha critério para isso ou não, como eu posso te ajudar? Ah, que lindo! É isso mesmo, faz todo sentido. Faz todo sentido. E acho que. Não, eu vou até puxar uma outra pergunta que nem estava no meu escopo. Mas você então. Porque isso que você falou parece muito com a medicina do estilo de vida. Estão usando muito a psiquiatria com medicina do estilo de vida, agora que tem essa abordagem mais assim, que pra mim deveria estar aí de ad eterno, mas que tem mais essa abordagem, né? De. Não de você tem que fazer isso, isso, isso para melhorar. Mas construir isso com o paciente. Como fazer isso? Por que que você não está conseguindo fazer isso, né? E eu gosto Uhum. muito. Eu fiz até um episódio, um podcast com o pessoal do Descomplica da Psiquiatria e enfim, eles fazem parte da MEV e tal. O que que você acha da medicina do estilo de vida? Olha, eu sou muito favorável às metas deles, mas eu penso que no mundo ideal ela não precisaria existir. Exato, deveria já ser parte do negócio, deveria ser o básico, mas não. É que nem quando falam medicina integrativa. Gente, medicina integrativa é medicina, não precisa inventar um negócio à parte. A medicina hoje em dia, pelo menos em bons cursos, bons centros formadores, ela é ensinada muito mais para longe do modelo paternalista de antigamente, que é, eu Uhum, sou médico, eu sei o que é o certo, eu vou te uhum, dizer o que é o certo, você faz. A gente está reforçando cada vez mais o plano terapêutico conjunto, que é o cerne da saúde mental. A exato. psiquiatria não funciona sem isso, né? Quer dizer, olha, eu acho que é tal coisa. E eu acho que o jeito é isso. O que você acha? Olha, eu não gostei. Então vamos dar um jeito que você goste. Uhum. Posso tentar te convencer, ou eu posso tentar te entender e vamos achar um jeito que faz sentido para você. A vida da pessoa sai muito melhor do que se você determinar o tratamento correto e falar, e faça. Uhum. Faz sentido. Faz sentido. E é isso mesmo, assim, eu vejo a parte da MEV, por exemplo, tem um colega meu que é cardiologista também, trabalha com isso. Falo,
É o básico. Todo cardiologista deveria estar fazendo o que ele faz. Mas não faz, sabe? E aí, então tá, você tem que emagrecer 200 quilos aqui por causa do seu coração, não sei o quê. Cara, se o cara sabe, eu brinco que assim, esse é dados TAMI de qualidade, tá? Não tirei de fonte nenhuma. Mas assim, 98% das pessoas do planeta sabem o que tem que fazer. O problema é pegar e fazer, gente. Né? Então, eu gosto muito dessa construção. Eu queria muito agradecer, assim, esse episódio. De verdade, foi um dos melhores, assim, um episódio pensante. Eu gosto muito disso. Eu quero convidar as pessoas a perguntarem, discordarem, concordarem aqui com a gente nos comentários. E eu queria que você desse um fechamento, assim, do que você pensa disso. Ou se tem uma frase que te marcou agora, tipo, aquele momento de frente com o Gabi. Tô brincando, mas é sério. Tipo, o que você achou? O que você acha em geral, assim? Eu queria deixar um alerta. Repetir um alerta, né? Não confiem na gente. É isso. O que, por exemplo, ali quando eu falei, olha, eu acho que sim, todo mundo tem um pouquinho de muitas coisas. Se você pesquisar aqui online agora, todo mundo tem um pouquinho de autismo, todos os resultados vão te dizer não. E quando uma pessoa é a única que está dizendo o consenso está errado, eu estou certo e eu vou te dizer a verdade que não estão te falando, você tem que chegar com os dois pés atrás. Você tem que olhar muito estranho, porque pode ser que a pessoa, no mínimo, esteja enganada. Então não confie em mim, essa é a minha opinião. Eu acredito nela, eu vou defender ela bastante. Quiserem me chamar, me perguntar sobre, eu respondo. Mas não é para substituir um conhecimento pelo outro. É para os dois entrarem em conflito e começarem a quicar na sua mente. E você falar, que estranho. Essa é a ideia. Exato, exatamente isso. O que eu acredito de verdade é que, claro, a gente tem os manuais e a gente, óbvio que foi o ser humano que inventou os nomes, mas a gente viu padrões, deu nomes pra gente conseguir tratar. Isso tem uma utilidade imensa, porque senão cada um ia dar um nome, cada um ia dar um tratamento na zona. E as pessoas iam sofrer muito por condições que a gente tem como tratar hoje, que são muito bem pesquisadas. Mas, ao mesmo tempo, a linha da definição do que é e o que não é, e o impacto que tem falar sim ou não, é enorme. Às vezes a pessoa tá num sofrimento, mas não deu aquele número de coisas que dá aquele diagnóstico. E daí, às vezes, ela não procura ajuda. Esse é o ponto cerne. É que esse sim ou não tenha um peso de te afastar de um tratamento. Ou às vezes te levar para um tratamento muito equivocado. E você ter a capacidade de filtrar todas as informações. Essa discussão maravilhosa que eu tive aqui com o Pietro e as informações que você é exposto, integrar tudo isso, falar, será? E uma coisa que eu sempre falo, gente, minha dica de coração: questione seu professor, questione o seu guru da internet, questione o seu psicólogo, questione o seu médico. Se você fala assim, mas isso não faz sentido, por que isso e não isso? Mas de onde saiu? E a pessoa não tem respostas para te dar, ou ela fica irritada em te responder, suspeita, vai em outro. Né? O psicólogo mandou fazer isso, por quê? Não sei, ele falou que é bom, mas não faz sentido. Se não faz sentido, pergunta para ele, por que você tá falando isso? Como que você chegou nessa conclusão? Por que isso e não aquilo? Você quer ter um clínico inquisitivo. Se você pergunta com gentileza e a pessoa se ofende, red flag, hein? É um sinal vermelho. Se você a não ser que você chegou dando patada na pessoa, mas assim, se você perguntou gentilmente, olha, não tô entendendo, isso aqui não faz sentido pra mim, me explica melhor, olha, por que eu tô fazendo isso e não isso? Por que esse diagnóstico e não esse? Por que essa medicação e não essa? E a pessoa se incomoda em te responder, busca outra opinião, de coração, assim, aquela dica com carinho, assim como seus professores. Se você tá aqui assistindo, você é profissional da área da saúde, fala, cara, tô entendendo de onde tirou isso, qual é a fonte, por que essa pessoa integrou a informação. Pergunta, questiona ou vai em busca. É a mesma coisa que o Pietro falou. Eu acho que a ideia desse episódio é você sair com questionamentos e não com respostas prontas, sabe? E levar em consideração tudo isso. Pietro, quero agradecer demais a sua presença, a sua disponibilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi muito divertido. Obrigada, gente. Até a próxima.